Fala galera, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro, vamos falar um pouquinho da minha lista de dispensa do Cruzeiro. Quem que eu acho que tem que ficar e quem que eu acho que eu tenho que tem que sair, tem que ser mandado embora, dispensado, vendido, entre outras coisas deste elenco do Cruzeiro de 2025. O que o Tite, agora o Tite, precisa fazer para 2026, que os jogadores têm que ficar, que os jogadores não dão para apostar mais, que já deram o que tinha que dar. E quais posições, isso é muito importante dizer. Quais posições são mais carentes no Cruzeiro hoje e o que o Cruzeiro precisa fazer, ou quem que o Cruzeiro precisa buscar para resolver esta carência. Tudo e muito mais nesse vídeo agora. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, estamos quase chegando nessa marca, vamos ver se a gente consegue chegar a mais próximo disso até o final desse ano. E vocês são parte desse processo, vocês são parte de tudo que a gente está construindo nesse canal. E eu queria agradecer todos vocês, tá bom? Eu vou trazer todo o elenco aqui e vou falar mais sobre isso. Se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Lá eu falo de futebol, falo de muita coisa, brinco também nos stories. Dá essa moral e segue aí. Vamos pegar o elenco do Cruzeiro aqui, ó. Os três goleiros hoje, né? Cássio, Léo Aragão, Otávio Costa, que é o da base. Aí, cara, defensores. Vou pegar os principais, que tem uns nomes da base aqui. Fabrício Bruno, Fagner, William, Kaique, Vidalba, João Marcelo, Jonathan Jesus, Cauã Prates, Cauã Moraes, Matheus Gamarra. Esses são os principais que a gente vai falar. Os meio-campistas. Ryan Leles, meio-campista. Matheus Pereira, Kenny Arroio, Marquinhos, Matheus Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo, Wanderson, Christian, Wallace, Kaique Kenji, Japa, Murilo Hickman, Rian Guilherme, Ian Lucas e Ryan Leles. E os atacantes, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, Caio Jorge, Sinisterra e Bolassi. Tá, esse é o Cruzeiro. Técnico Tite. Ah, Matheus, mas como assim? Como assim o quê, irmão? Vamos falar de coisa boa. Tem jogadores muito jovens aqui. Aí, isso aqui que eu precisava. Tá. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que entender algumas posições que o Cruzeiro já contratou. O Cruzeiro já tem 2 reforços para essa janela que a gente não vai falar, que a gente não pode descartar, que é Matheus Cunha, o goleiro reserva do Flamengo, e o Nézer Vídeo-Real. São 2 jogadores que já chegam para somar para o ano que vem, que já chegam como parte do ano que vem. Vamos começar pelos goleiros. Goleiros, tá? Cássio, Léo Aragão, Otávio Costa e o Matheus Cunha. Quem chega? Matheus Cunha, para ser o reserva. Eu não senti confiança de quando precisou do Léo Aragão. Não senti confiança quando o Cruzeiro não só precisou, mas quando o Cássio não jogou o Léo Aragão. Eu não senti confiança, um goleiro que já tem 23 anos, ainda é novo, mas eu, no lugar do Tite, eu emprestaria ou dispensaria o Léo Aragão, tá? Daria oportunidade mais para o Otávio. Acho o Otávio mais goleiro que o Léo Aragão, um cara mais novo também, tem mais tempo para crescer como terceiro goleiro. E o segundo goleiro, Matheus Cunha. Matheus, você ficaria com o Cássio? Então, eu acho que esse é um debate que o Cruzeiro tem que ter internamente. Quem é o futuro para o Cássio? Eles acreditam e confiam no Matheus Cunha e no Otávio? É isso. Assim, futuro eu falo próximo, 1, 2 anos, tá? Por quê? Eu acho que tem outros goleiros que o Cruzeiro vai ter oportunidade de contratar no mercado. Por exemplo, o Bento pode estar de saída da Arábia. É um dos nomes. Tem outros bons goleiros no mercado. Tem o goleiro Brazão, o goleiro Pedro Morisco do Curitiba. Ótima opção também. Tem o Brazão que é da base do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro não vai gastar dinheiro com isso. Mas eu acho que o Cruzeiro tem que começar a traçar um plano para a substituição do Cássio. O Cássio talvez tenha mais um ano e meio em alto nível. Alto nível. Depois eu acho que ele começa a ser uma peça para compor elenco. Então, para este ano ainda, eu acredito que o Tite e o Cruzeiro, e eu também ficaria Cássio, Matheus Cunha e Otávio, mas eu acho que já tem que começar a usar o Otávio e Matheus Cunha no Mineiro. Na lateral direita, hoje o Cruzeiro tem 3 nomes. Fagner, William e Cauã Moraes. E aí, Matheus? Cara, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido de laterais, tentaria ou comprar ou emprestar o Fagner mais um ano. Ele quer ficar, ele é um cara que o Tite gosta muito, ele é um cara muito importante pro elenco. E o Cruzeiro já tem uma substituição ali, que é o Cauã Moraes.
O menino Cauã Moraes é muito bom jogador. Quando entrou, mostrou qualidade, veio do Atlético Paranaense. Gosto muito desse atleta. Acho que tem muita qualidade. Tem apenas 19 anos, 2006. Tem qualidade e o Cruzeiro tem que dar uma chance em determinados momentos para começar o Mineiro, por exemplo, com ele e revezar Fagner e William. Acho que o Cruzeiro está bem servido na lateral direita. Não mexeria, não mandaria ninguém embora, não contrataria ninguém. Acho que o Cauã Moraes já vem com essa reposição. Na lateral esquerda, o Cruzeiro tem Kaique e Cauã Moraes. Eu gosto dos dois nomes, eu deixaria os dois nomes. A dúvida é a seguinte: se o Cruzeiro vender um dos dois, aí tem que trazer. E se vender qualquer um dos dois, eu traria um lateral mais experiente, de 25 anos pra cima. Óbvio que depende da oportunidade do mercado, mas o Kaique é um cara pronto. Eu acho que o Cruzeiro, se for vender, tem que vender a peso de ouro. O moleque tá jogando pra caralho, o moleque que foi, porra, top 2, top 3 laterais do Brasileirão. Não, pra mim só não foi melhor que o Reinaldo, que participou mais de gol, que foi mais importante do Bragantino. Mas ano mágico do Kaique. E o Cauã Prats tem 17 anos, é muito bom de bola, tem um futuro promissor. Eu acho que vai ser maior que o Kaique. Tem mais potencial que o Kaique tá pronto. Mas eu acho que o Cauã Moraes tem que olhar com os bons olhos. Eu não mexeria nesse sentido também. Mas é importante dizer que se o Cruzeiro receber alguma proposta, vale, obviamente, ir atrás. Aí a zaga, que aí a gente vai ter que mexer. Fabrício Bruno, Lucas Vidalba, João Marcelo, Jonathan Jesus e Gamarra. O Gamarra vai sair. Então, o Cruzeiro já vai abrir mão desse jogador, desse atleta. E vai voltar o do empréstimo. Porém, temos outra parada. O Cruzeiro deve ou pode vender o Jonathan Jesus. Cara, como assim? O Jonathan Jesus está recebendo sondagens muito fortes da Europa, do Zenit. E se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, gente, tchau, abraço, tá? A verdade é essa. Beijo, tchau, abraço. Não tem como. Eu acho que não tem como. Eu ficaria com o Vidalba, eu ficaria também com o Fabrício Bruno, dois jogadores que, pra mim, é a dupla titular, uma das melhores zagas do Campeonato Brasileiro. Acho que o Tite vai gostar, corre bem pra trás, tem uma velocidade caso precise pressionar alto. O João Marcelo é um ótimo zagueiro pra você ter na composição do elenco. Não pra mim, já foi muito bom, hoje é bom zagueiro pro nível que o Cruzeiro tá. E se o Jonathan Jesus ficar, você tem esses 4. E aí você pode subir mais moleques da base, como o Bruno Alves. Acho que é Bruno Alves, se não me engano, que é o zagueiro da base. Cara, subindo o Bruno Alves, fecha 5. Se não, se vender o Jonathan Jesus, aí eu vou atrás de um zagueiro top. Eu acho que eu iria atrás de um zagueiro top para bater de frente com o Fabrício Bruno, para bater de frente até com o Vidalba. Um zagueiro top que pode substituir a altura e brigar por posição, tá? Acho que tem vários nomes aí, tem o Nino no mercado, tem muitos bons jogadores que o Cruzeiro pode olhar e com certeza tá olhando, mas eu vou falar só da lista de dispensa, tá? E acho que então, se sair Jonathan Jesus, então até agora, se sair um lateral esquerdo, tem que contratar um. Se sair um zagueiro, provavelmente Jonathan Jesus, tem que contratar ambos top. Aí no meio de campo, cara, o meio de campo já muda. Vamos pegar o primeiro volante? Pra mim hoje o Cruzeiro tem 2 primeiros volantes, tá? Tem 3, mas 2 que a gente sabe. Primeiro, Lucas Romero e Wallace. E o Rian Guilherme. Esses são os 3 primeiros volantes hoje do Cruzeiro. O Wallace, eu não fico, acho que o Wallace tem que ir embora e acho que o Cruzeiro tem que trazer um jogador top pra brigar com o Lucas Romero, né? Um cara pra disputar a posição com o Romero, eu acho que é válido. É um primeiro volante, então se o Cruzeiro conseguir isso, eu acho que seria fundamental, já que eu não ficaria com o Japa. Segundos volantes, o Cruzeiro tem o Lucas Silva, tem o Matheus Henrique, aí tem o Japa e o Murilo Hickman, que também podem jogar por ali, né? E o Eduardo, que é armador, mas também pode jogar por ali. O Eduardo vai embora, então não tem como manter o Eduardo, também sai do Cruzeiro. E eu daria mais oportunidade pro Japa, pro Murilo, que jogam no meio assim, né? Podem jogar mais aberto e tal. Mas eu gosto, acho que já tem jogadores suficientes, Mateuzinho, Lucas Silva, pra essa segunda posição, além desses moleques, tá tudo certo. Na ponta direita, eu não ficaria com o Marquinhos. Eu devolveria o Marquinhos ou venderia o Marquinhos. Ficaria com o Christian e contrataria um. Eu acho que precisa de um ponta direita decente. Precisa de um ponta direita melhor. Por quê? Porque na ponta esquerda você tem o Wanderson e você tem o Sinisterra, além do Arroio que pode jogar nas duas. Então, o Cruzeiro já tem esse jogador, esse quinto ponta que pode jogar nas duas. Eu contrataria um ponta direita, já teria os dois na esquerda e manteria o Wanderson. Acho que o Wanderson, para compor o elenco ali, vai ajudar demais. Aí tem o Kaique Kenji, outros jogadores que possam fazer essa aí. É um meio de campo muito didático. Então, até agora, todos os meios de campos que eu falei, eu dispensaria o Wallace, tentaria vender o Wallace, o Eduardo e Wallace e Eduardo.
Cadê o outro? E o Marquinhos. O Wallace, Eduardo e o Marquinhos. Na armação só tem o Matheus Pereira. Eu tentaria trazer um jogador para compor o elenco. Acho que vale tentar trazer um jogador para compor o elenco. Ou um moleque. Para tentar dar mais diversidade ali na zaga. E no ataque, eu não ficaria. Eu ficaria com o Caio Jorge, não ficaria com o Gabigol, não ficaria com o Bolaci. Bolaci e Gabigol pra mim. Beijo, tchau. Acho que o Cruzeiro tem que arrumar novos rumos pra ele. Contrataria, já tem o Nézia Real. E aí eu subiria alguém da base ou iria atrás de alguém com perfil mais de camisa 9 diária. Raiz, cabeçada, pra dar mais suporte aí. Mas eu acho que não é um jogador tão caro, mas uma oportunidade de mercado, um empréstimo, algo do tipo. Tá? Então, quem fica e quem sai do Cruzeiro, vamos falar agora. Quem sai? O goleiro Aragão. Sai Matheus Gamarra. Sai o nosso querido Wallace. Sai o nosso querido Eduardo. Sai o nosso querido Marquinhos. Sai Bolaci. Sai Gabigol. Eu dispenso 7. Então, Léo Aragão. O goleiro Léo Aragão. O zagueiro Matheus Gamarra. O volante Wallace, o volante Eduardo, o meia, o ponta Marquinhos, Gabigol e Bolaci. Esses 7 jogadores eu tiro do elenco do Cruzeiro. Já tem 2 para substituir, o goleiro Matheus Cunha e o Nézia Real. Eu tentaria contratar, que precisa, necessidade, um primeiro volante, é necessidade, um ponta direita, é necessidade. Se vender o Jonathan Jesus, se vender o Kaique, tem que contratar, mas eu tô falando se não vender ninguém. Então, um zagueiro, um primeiro volante é necessidade, um ponta direita é necessidade e um reserva pro camisa 10, Matheus Pereira. Essas são as necessidades do elenco do Cruzeiro hoje. Matheus, pra compor o elenco, o que mais você faria? Traria um zagueiro ou subiria o Bruno Alves, né? Eu acho que tem que ser subido. Mas eu traria um centroavante de área, eu acho que é fundamental. E aí, pessoal, entender o que o Tite quer fazer. Ele acha que tá bom, ele acha que precisa de mais um jogador, ele precisa de uma característica a mais, aí ele vai atrás. Mas contratações 3. Um primeiro volante para brigar por posição, um ponta direita para brigar por posição e um um armador atrás do Matheus Pereira. Só 3 posições. Pra mim, o Cruzeiro tem deficiências hoje. Óbvio. Aí pode trazer um cara pra compor o elenco pra ficar um cara mais de área. Isso aí vai depender mais do treinador. E eu acho que tem que trazer. Eu traria talvez um lateral esquerdo mais experiente pra ajudar mais ali, pra compor o elenco também só. E também um atacante de área. Essas seriam as minhas contratações dos Cruzeiros. O que vocês acham? Eu queria ouvir vocês. Tamo junto, se inscreve no canal. É nóis.